Olá, voltamos agora com o Mortcast, no 8º episódio que vai dar sequência ao 7º com a temática Ars Moriendi. Lembrando que eu sou Ricardo Bedendo, professor aqui da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aqui ao meu lado o Luciano Camerino, professor do Departamento de Filosofia também da Universidade, que é quem conduz este podcast aqui conosco. Então, nós vamos dar sequência ao 7º episódio, dividindo este tema Ars Moriendi em 2 etapas. Então, Luciano, fique à vontade para a gente continuar falando sobre essa temática tão interessante. Eu estou aqui me apoiando, me baseando em algumas experiências de morte que são bastante arquetípicas, simbólicas, né? E por isso eu continuo tratando aqui desse tema da arte de morrer. E hoje eu vou fazer uma comparação, agora eu vou fazer uma comparação entre 2 formas de morrer clássicas, a chamada bela morte e a boa morte. O que era a bela morte? A bela morte é um conceito que se refere a uma experiência que nós tivemos na Grécia arcaica, mas também em outros países. O Japão também teve essa experiência, que é a ideia de que o ser humano ele só pode ser conhecido. Se eu quero me conhecer, eu tenho que saber qual é o limite que eu consigo alcançar. Então, a procura do limite, que os gregos chamavam de arete, é uma palavra que traduzida indica excelência, o limite é exatamente a morte. Eu tenho que me arriscar ao máximo possível para que eu possa avaliar qual é a dimensão do meu ser. Os gregos, no período do século XII, do século XI a.C., viviam isso na experiência da guerra. Quem assistiu o filme Troia, que traduz muito bem a obra de Homero, deve ter percebido isso. E se não assistiu, acho que vale a pena assistir, porque qual era o ideal, por exemplo, do Aquiles, do Heitor, do Paris? Era morrer na guerra. Quando você morre na guerra, você não é vítima da morte, você se encontra com ela voluntariamente. Você morre numa situação que é exatamente o auge, aquele momento do maior vigor, da maior força, do maior heroísmo, e isso faz com que você seja lembrado. No período homérico, ainda não existe a ideia de uma alma imortal, individual e eterna. Se considerava que as pessoas eram imortais na medida em que elas eram lembradas. E para você ser lembrado, você tem que fazer coisas heróicas, coisas que quase ninguém fez. A ideia da bela morte, ela de certa maneira ainda sobrevive no nosso mundo quando você vê, por exemplo, experiências como a morte do Ayrton Senna. Se o Ayrton Senna tivesse morrido em casa, aos 90 anos de idade no sofá, depois de 60 anos ou 50 anos, sem fazer mais nenhum tipo de corrida, talvez ele não tivesse se tornado tão mítico. E há cantores, vários cantores de rock que vão morrer com 27 anos. Então, Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Eu não conheço bem aí a história dos artistas do rock, mas eu sei que tem vários que tem essa experiência, morrem aí James Dean, Janis Joplin, 27 anos, eu acho, era o auge da vida. E o Homero vai descrever isso muito, como que era essa situação de você morrer jovem, de você morrer assim no máximo, no esplendor da vida. Em contrapartida, a morte do idoso. Também aparece no filme a situação do rei Príamo, que era o pai do Heitor, que teve que ir lá se humilhar diante de Aquiles para pedir o corpo do filho. E ele diz isso, ele fala lá no próprio filme, que era uma situação extremamente humilhante. Ele que já tinha sido um guerreiro, um sujeito forte, corajoso, agora ele tinha que ir lá beijar a mão daquele que matou o próprio filho dele. Então, ao invés de se imaginar a ideia de uma morte na vida avançada, pelo contrário, o que o grego daquele período achava que era a morte ideal era essa morte, porque essa morte ela afirma a sua natureza. Você chega ao limite possível que você tem.
que é exatamente combater. Né? Então a guerra ali não tinha nenhuma finalidade econômica, né? Era simplesmente um exercício metafísico. Como é que eu afirmo o que eu sou? Combatendo. Eu disse que isso também existiu no Japão, porque a ética do samurai também é essa. Né? Até no meu livro eu trato muito disso, né? A ideia, né, no samurai ainda era mais elaborada, porque o samurai, assim como Aquiles, era um sujeito que não podia admitir nenhuma desonra. Então, se alguém levantasse uma suspeita sobre a honra dele, ele ia praticar o auto-aniquilamento, suicídio. Né? E aí vai ter um ritual, né? É muito curioso, porque ele tem que usar uma determinada roupa, ele tinha que tomar um golezinho de saquê, ele fazia um poema, né? E também existe uma versão para mulheres, né? Que eu não vou explicar muito aqui, vou deixar, né, no ar, né, quem quiser ler. Está no livro. Está no livro, né? Mas também tinha uma versão feminina, né? Isso foi muito revivido na época do kamikaze, né? O kamikaze, aquele aviador que se atirava em cima dos aviões, dos navios americanos na Segunda Guerra, era exatamente o ideal do samurai. Né? Então essa ideia da boa morte é uma ideia que remete a um período da humanidade mais bélico, né? Mais antigo e talvez de uma vida em pequenas comunidades. Agora, uma outra ideia, né, que vai se contrapor a essa em vários aspectos é a ideia da boa morte. Né? E aí também tomando como padrão a cultura grega, nós vamos encontrar a boa morte na figura de Sócrates. Né? Sócrates é uma espécie de santo padroeiro da filosofia. Né? Todo filósofo tem que acender vela para Sócrates. E o que foi a morte de Sócrates? A morte de Sócrates foi contada pelo Platão, que era o discípulo dele. Né? Ele escreve uma apologia de Sócrates, né? E também há outras referências que contam a morte de Sócrates. Né? E aí já é uma morte que se dá de uma maneira bastante diferente, né? Porque, primeiro, Sócrates não vive na guerra, vive na polis. E a ideia da polis grega é a ideia da civilidade, a ideia de que você combate através de palavras. Você não mata as pessoas, você não usa armas, você não, né, se envolve em combate físico, você discute, você conversa, né, à procura de alguma verdade. Então é um processo sereno. E no caso de Sócrates, né, Sócrates encarnou essa situação, né, primeiro porque Sócrates morre aos 70 anos, né, então ele não morre jovem, né, ele morre numa idade, principalmente para aquele tempo, né, uma idade que seria, digamos assim, satisfatória. Né. Depois de ter tido uma vida, né, exemplar, né, eu vou comentar aqui daqui a pouco, mas de que maneira Sócrates morre? Né? Primeiro, Sócrates aceita a condição da finitude. Sócrates foi acusado no tribunal ateniense de corromper a juventude, de introduzir outros deuses. Né? Ele não quis fazer nenhum acordo com o tribunal, porque ele poderia, por exemplo, aceitar pagar uma multa, se exilar, mas ele achou que não valia a pena, que os valores que ele tinha eram mais altos, eram mais importantes, e que inclusive valia a pena morrer por eles. Né? E a ideia até de uma boa morte é exatamente essa, né? É que a vida não é um valor absoluto, existem coisas que talvez valham mais do que a vida. Né? E aí de que maneira o Sócrates morre? Primeiro com autonomia. Autonomia e consciência. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, que era um processo que os gregos utilizavam para execução, né, e que tinha uma característica interessante, indolor. Né? Seria como, né, fazendo um paralelo, como que você hoje tem de cuidado paliativo, né? Remédios que tiram a dor, que aliviam a dor. E aí ele vai tomar cicuta, só que ele fica durante 30 dias na prisão, esperando que voltasse um navio, né, por uma questão lá ritual da religião, do culto cívico grego, ele precisava esperar o retorno desse navio. E aí, nesses 30 dias, ele conversa com os amigos, né, se despede dos amigos, e os amigos até dizem, né, que ofereceram uma propina ao guarda, né, que ele vai deixar a porta aberta para o Sócrates fugir se ele quiser, e o Sócrates falou que não, que ele jamais faria isso.
que isso seria um péssimo exemplo que ele deixaria, que ele não tinha uma intenção de viver de uma maneira diferente do que aquela maneira como ele vive. Então, a morte de Sócrates é uma morte com autonomia, com consciência, né, com uma certa decisão. É uma morte comunitária, né, ele não morre, por exemplo, no hospital, né, ele morre com os amigos. É um modelo de morte que os antigos tinham. E uma coisa que também é comentado pelos biógrafos, né, que é, por exemplo, Platão, Xenofonte, né, e outros que vão tratar da morte de Sócrates, é que o Sócrates morreu em uma condição de bastante pobreza. Né? Ele era quase que um miserável, né? Ele já tinha se desfeito das coisas, né? Ele se despediu da família também, existe uma narração nesse sentido. E, através da morte de Sócrates, nós podemos pensar, ou podemos refletir, que a arte de morrer é a arte de viver, né? De descrever uma certa trajetória da vida. No caso do Sócrates, né, qual foi a trajetória que o Sócrates descreveu? Primeiro, como cidadão, né, todo cidadão grego do sexo masculino, ele era necessariamente um soldado. O que dava a ele o direito de participar da vida política era o fato de defender a cidade. E o Sócrates tinha sido um soldado exemplar. Inclusive foi elogiado lá naquelas batalhas entre os gregos e os persas. Né? Ele era um soldado muito temperante, muito resistente, muito corajoso. Né? Ele cumpria os deveres que ele tinha que desempenhar em relação à cidade. E além disso, ele se dedicou ao cultivo ou à investigação do que ele chamava de virtude. Né? O que seria a virtude? É um processo em que você o tempo todo faz um autoexame. E aí nós entramos numa outra dimensão do Sócrates, que é a dimensão da pessoa, né, que é uma dimensão mais interessante, que é a dimensão que contempla, em primeiro lugar, o autoexame. Então, por exemplo, se eu acho que eu sou uma pessoa boa, o que é ser bom? Será que o que eu faço realmente é bom? Ou como diz um amigo meu, né, a pessoa honesta, a primeira dúvida que ela tem é se realmente ela é honesta. A honestidade exige isso, a virtude exige isso. E o Sócrates achava que o caminho da sabedoria passa por essa dúvida permanente. Né? Há vários diálogos em que o Sócrates discute e não consegue chegar a uma resposta. Né? Caminhar com a dúvida sempre. Caminhar com a dúvida. Né? Ele perguntava às pessoas, por exemplo, o que é justiça? Aí as pessoas davam a resposta. E aí ele discutia, as pessoas se convenciam de que não sabiam, né? E aí perguntavam a ele o que era, ele falou, também não sei, né? Mas estou procurando. Né? Então esse processo é um processo, digamos assim, de depuração. Existe uma ideia muito curiosa, né, da filosofia, que diz que a filosofia é uma espécie de laxante. Por quê? Porque ela elimina matérias tóxicas que você acumula durante a vida. Né? E aí eu faço aqui uma aproximação com a ideia lá da experiência da Índia, do Vanaprastha. Você submeter a sua vida a essa dúvida. Na medida em que você vai duvidando, né, você vai produzindo esse processo de autoconhecimento, em que você realmente se empenha ao máximo para saber quais são as forças que te movem, né, quais são as paixões que você tem. Se realmente a sua vida obedece a uma vida ética, à procura de uma certa excelência. Né? Voltando àquele conceito lá que eu comentei no início, da arete, da excelência. A excelência agora não é mais a excelência na guerra, é a excelência na virtude, na cidadania, né? Na procura de uma prática a mais ética possível. Eu acho muito interessante esse exemplo da morte de Sócrates. Por quê? Porque esse tema da boa morte foi retomado hoje diante da questão da morte medicalizada. A morte medicalizada, ela produz 3 situações que eu considero que são indesejáveis, né? E uma outra situação, que é a situação do que se chama hoje de boa morte. Né? O que seria uma realidade indesejável? A primeira é a eutanásia, é aquela em que alguém decide que você vai morrer. Por quê? Porque
porque você dá muito trabalho, porque você gasta muito recurso do Estado na saúde pública, né? Então a eutanásia ela é heterônima, né? Alguém decide a sua morte, né? A outra situação é o suicídio assistido, que é aquela situação que a pessoa, com medo do futuro, né? Por exemplo, eu já estou idoso, né? Será que eu vou sofrer muito? Será que os médicos vão me internar? Né? Será que eu vou ter que morrer num CTI, numa UTI, entubado, anestesiado, sedado, né? Atrelado a máquinas? Né? Então, como eu não quero isso, eu vou interromper a minha vida. E aí, né, existem países que praticam isso, né? Também explico isso no livro, né? Sempre deixando claro que eu nem recomendo e nem excluo, né? É simplesmente a apresentação do tema. Sim, são as culturas que estão pelo mundo afora. É uma perspectiva fenomenológica. Existe suicídio assistido. E existem países que acham que é um direito que a pessoa tem. Agora, a terceira situação, que é a situação mais penosa, é a situação chamada da distanásia, que é aquela em que os médicos querem te salvar, mesmo que você não queira mais, não suporte mais, não aguente mais, não ache mais que vale a pena. E que é uma situação hoje muito frequente. Diante da distanásia, existe uma alternativa que se chama ortotanásia, que também quer dizer boa morte. A ortotanásia, ela supõe, ou ela implica, né, pelo menos em duas atitudes. Né? Primeiro, o testamento vital. O testamento vital é um documento que existe legal, reconhecido pela lei, pelo Conselho Federal de Medicina, aonde uma pessoa declara, por exemplo, que ela não quer ser submetida a certos tratamentos. Então ela vai ao cartório, né? Existem países que têm inclusive um modelo pronto, né? Eu coloco também no livro, eu coloquei o modelo de Portugal, né? Mas em outros países há outro modelo. E aí você coloca lá o seu nome, seus dados, né? E diz assim, por exemplo, não quero ser submetido a um tratamento experimental. Se eu estiver numa situação crítica, né, e o meu coração parar de funcionar, eu não quero ser reanimado, né, não quero ser entubado. Aí você coloca lá. E você indica uma pessoa que vai ser responsável por representar o seu interesse. Essa pessoa ela vai, de posse desse documento, defender você de tratamentos penosos, inúteis, infrutíferos, desgastantes, cansativos, né, e que não vão produzir a cura. Pesquisando a respeito desse tema, né, eu encontrei num jornal médico inglês, né, Princípios para uma Boa Morte, publicados por uma revista médica. Né. A ideia dos cuidados paliativos, ela nasce na Inglaterra, né, e não é por acaso, porque os direitos básicos, né, os direitos naturais, todos eles foram se desenvolvendo na Inglaterra. Então, direitos civis, direitos de liberdade, né? E aí vem o direito de morrer, né? Por que não? Por isso até que eu dei o nome do livro, né? De ser sujeito da morte. Porque ainda que seja inevitável, você pode escolher como que você se coloca diante dessa realidade. E neste caso, documentado e pautado em princípios. Exatamente, né? E aí os princípios para a boa morte, né, que os médicos ingleses consideram que são legítimos, né? Eu vou ler aqui, fica mais fácil para mim. Saber quando a morte está chegando e compreender o que deve ser esperado. Transparência, informação. Estar em condições de manter controle sobre o que ocorre. Né? E aí eu volto aqui na situação de Sócrates. Né? Não quero viver situações que eu não posso controlar. Né? Ficar entubado, ficar atrelado a uma máquina. Né? Se não existe nenhuma esperança de melhorar, né, é algo que pode ferir a condição humana. Ter controle sobre o alívio da dor e demais sintomas. Existe inclusive a possibilidade da pessoa ter uma máquina, né, em que ela regula a dosagem, por exemplo, de morfina. Ela não precisa ficar pedindo ao médico. Porque existe uma discussão, né, de que muitas vezes os médicos não querem aliviar a dor, ou não querem usar morfina, ou acham que a pessoa vai ficar dependente. Né? Imagina se a pessoa, na hora de morrer, vai ter essa preocupação. Né? De criar dependência quando já está no leito de morte. Então, a pessoa deve ter controle, deve ter alívio da dor. Ela que deve decidir.
ter possibilidade de escolha e controle sobre o local da morte, na residência ou em outro local. Se eu não quiser ir para um hospital, é um direito que eu tenho. Ter acesso à informação e aos cuidados especializados, né? E aí vem aqui toda a questão dos cuidados paliativos, né? Que inclusive podem ser residenciais, que é até uma coisa muito interessante para hospitais, para plano de saúde, até do ponto de vista econômico, né? A pessoa fica em casa, não vai ocupar uma vaga, vai morrer em um lugar confortável, né? Como por exemplo, foi o caso de Sócrates, né? Morreu lá com seus amigos. Ter tempo para dizer adeus e para ter controle sobre outros aspectos. Estar apto a partir quando for o momento, de modo que a vida não seja prolongada indefinidamente. Ter controle sobre quem está presente e quem compartilha o final da vida. Também é outra coisa muito interessante, você vai morrer na companhia de pessoas que você estima, que você aprecia, né, que vão te trazer um conforto, como também foi o caso da morte de Sócrates. Que também alivia a dor. E muito, né, e muito. Existe uma expressão que é chamada dor total. A dor total é a dor que você vive solitariamente, né, no meio de estranhos, numa situação de uma UTI. Né? Você tem a dor física, emocional, psicológica, da solidão, né? Talvez seja a pior forma de morrer que existe. Né? Aqui também tem, né, Manual dos Direitos da Pessoa que está morrendo. Né? E aí vem aqui uma série de explicações que complementam essa ideia da boa morte, né, que estão aqui. Né? Podemos até discutir isso em uma outra circunstância. Né? Mas que, na verdade, trata de quê? De direitos que as pessoas têm. Né? Não quero morrer no hospital, não quero esse tratamento, né? Quero ficar sozinho, quero ficar com meus amigos, né? Quero esse tratamento ou não quero. Né? Tudo isso são direitos que as pessoas têm, né? E que estão contemplados, pelo menos, em alguns países. Bom, eu acho que Vamos fazer como Sócrates mesmo, né? Compreender que o momento chegou. E respeitar a sua trajetória também, como você exemplificou com ele. Né? Exatamente. Não vou fugir aos meus princípios, nem mesmo no momento da minha morte. Tá aí então, Luciano, muito bem. Complementando essa temática do Ars Moriendi, nós vamos ficando por aqui então, neste 8º episódio. Lembrando que nós vamos ter aí o 9º episódio que nós vamos falar da minha morte. Esta é uma série do Mortecast, que é interessante que você ouça sequencialmente, porque os temas eles se complementam e a gente consegue ter uma compreensão melhor sobre todos os assuntos que temos trazido e debatido até aqui. Lembrando que esta é uma iniciativa que reúne os cursos de Filosofia e Jornalismo da UFJF por meio do projeto de extensão Rádio Facom 59. Então fique ligado, sintonizado, que o 9º e último episódio desta temporada do Mortecast vem aí com a temática Minha Morte. Até lá!